Ligações recebidas durante o plantão noturno. Meu nome é Flávia Freitag, eu sou médica veterinária e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência em receber ligações de tutores durante o período da madrugada e também quais foram as principais queixas que eles trouxeram, perguntas que me fizeram, como eu conduzi o caso, que perguntas que você não deve deixar de fazer. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Se você é novo aqui no canal, talvez você não saiba, mas eu fiz um internato rotativo no ano passado no Canadá. E além de rotacionar em diversas áreas, uma área que eu fiquei bastante tempo foi a emergência. E nela eu também fiz muitos plantões noturnos. Plantão noturno, ele vai muito do perfil da pessoa. Tem pessoas que gostam muito de trabalhar de noite porque é mais calmo, não tem toda aquela muvuca de pessoas, tanto de funcionários quanto de cliente, né? Geralmente chegam casos mais emergenciais, então tem pessoas que gostam muito disso. Não é muito meu perfil, então eu prefiro trabalhar de dia e ter meu soninho abençoado durante a noite, mas faz parte do crescimento profissional. Meu plantão noturno começava às 7 da noite e terminava às 8 da manhã do dia seguinte. Logo, 13 horas de turno, na teoria, né? Normalmente ficava mais tempo. Então, quando eu chegava, eu tinha que continuar com as minhas obrigações de sempre, que é checar a documentação, se falta ligar para algum tutor dos dias anteriores, né? Pedir uma atualização de um paciente que eu atendi em outros dias para ver como é que tá a evolução do quadro, enfim, essas coisas. Também tinha que atender os pacientes considerados verdes, amarelos, laranjas e vermelhos, né? Desde as 7 da noite até meia-noite. Também recebia transferência de caso de alguns colegas que estavam encerrando seu turno, então o paciente ficou internado e eles vão precisar que eu continue com o progresso e evolução daquele paciente durante a madrugada, monitore alguns parâmetros, faça alguns exames, então recebi essa transferência. E a partir da meia-noite era considerado zona vermelha, então a partir desse horário apenas pacientes considerados em categoria vermelha, ou seja, grupo de risco iminente, que requer uma atenção e um tratamento imediato, seriam admitidos no hospital. Isso porque não só a categoria de médico veterinário, mas todos os funcionários do hospital, eles estão em escala reduzida, certo? Então a gente não tem mãos operantes suficiente para continuar um atendimento normal. Então a gente reserva a nossa energia e a nossa função para pacientes que de fato precisem, né? Porque se você atender todo mundo nesse período, vai acontecer que você vai ficar sobrecarregado e quando chegar uma emergência real, você não vai conseguir dar atenção para aquele paciente. Mas durante a madrugada, eu também ficava com um celular, que era o celular dos internos, que tinha até um toque muito característico que ficou na memória, mesmo nas noites de folga, ouvindo aquele som ressoar na sua mente. Quem é veterinário ou recém-graduado já passou por essa experiência vai me entender. Então, esse celular, ele ficava comigo até que tivesse uma recepção e as technicians, né, da triagem na manhã seguinte. Eu ficava responsável por atender, então as pessoas que estavam do outro lado da linha eram tutores, preocupados de alguma forma com o seu animal. Eu recebi várias queixas e algumas eram de problemas muito crônicos que às vezes não tinha necessidade de ser naquele momento e às vezes eram críticas mais agudas e o tutor queria saber o que fazer naquela situação. Uma das ligações mais frequentes que eu recebi é a respeito do animal ter comido algo que não deveria. E daí quando a pessoa já me fala isso, já me sobe um alerta de que pode ser uma intoxicação, pode ser um corpo estranho, ou pode ser algo totalmente tolerável ao organismo daquele paciente. Então, para a gente ir definindo, né, o que eu vou recomendar para esse tutor e o que eu vou pedir para ele, eu tenho que fazer algumas perguntas. E algumas perguntas, elas devem incluir qual é a espécie, né, que ela está se referindo, é canina, é felina. Também atendíamos muitos animais exóticos, então às vezes a pessoa está falando de uma ave ou de um outro mamífero, né, não convencional, que tem necessidades fisiológicas completamente diferentes de cães e gatos. Então, a espécie, perguntar a raça, né, principalmente para cachorro e gato, principalmente cachorro, isso interfere bastante. Qual que é o peso aproximado, porque se for uma questão de intoxicação ou corpo estranho, você tem que pensar se a dose daquele componente ou o tamanho, aquela dose é tóxica ou aquele componente é capaz de sair pelo intestino grosso do animal, né, pelo tamanho, enfim, coisas que você tem que pensar. Então, espécie, raça, o peso do paciente aproximadamente.
E também é importante fazer perguntas direcionadas à composição daquele ingrediente. Então, se há uma substância que você acredita que possa ser tóxica, por exemplo, o chocolate, o tutor te falou que o animal dele comeu chocolate. Não esquece de confirmar a espécie, pergunta sobre o peso e daí já foca também na composição daquele chocolate. Era chocolate branco, era chocolate ao leite, era chocolate amargo, chocolate em pó. Nesse chocolate tinham outras coisas, como uva passa, tinha macadâmia, tinha alguma outra coisa. Ele comeu só o chocolate ou ele também comeu alguma embalagem, né? Então você tem que perguntar mais coisas, né? Levando em consideração o nível de estresse do proprietário do outro lado. Então você tem que ser bastante objetivo e não necessariamente só o ingrediente da primeira queixa do tutor, como o chocolate, é o único problema, certo? Então, no caso de uvas passas, uva, algumas sementes ou outras substâncias tóxicas também podem ser deletérias àquele animal que você deve levar em consideração. Então, essa embalagem, ela tem capacidade de ser absorvida ou degradada no trato gastrointestinal ou ela pode ser uma causadora de um processo obstrutivo? Então, é interessante você correlacionar tudo isso. Então, além de você fazer todas essas perguntas que eu comentei, você me pergunta, Flávia, mas eu não sei se tal substância é tóxica ou não, e eu também não sei a dose tóxica para o cão ou para o gato, para chocolate, por exemplo. Pois então, eu recomendo que você acesse sites confiáveis que têm calculadoras de toxicidade e artigos sobre aquelas substâncias. Existem algumas associações de toxicologia internacionais que publicam sobre a toxicologia de algumas substâncias e existem várias calculadoras que você pode colocar o peso do animal, você pode colocar a substância que ele ingeriu, né? Normalmente para cafeína e para chocolate existem várias calculadoras e você fala o tipo, né, de chocolate, porque os diferentes tipos de chocolate têm diferentes concentrações de teobromina, que é a substância tóxica para cães, né? E então você coloca lá e ele fala se exige tratamento imediato, se pode ser só observação ou não, e por aí vai. Recebi também algumas ligações descrevendo sinais mais crônicos, então paciente que está vomitando ou tendo diarreia há vários dias ou semanas. Nesses casos é importante que você tenha certeza que aquele paciente não agudizou, certo? Numa situação crônica. Então você tem que perguntar como que é a diarreia, se tem sangue, se não tem, como é que tá o estado mental daquele paciente, você tenta interagir com ele tem energia para interagir com você ou não, ele ainda tá comendo, tá fazendo xixi, tá bebendo água, ele tá respirando muito devagar ou não, você pode pedir para a pessoa contar quantas respirações por minuto, né? Então é importante você perguntar sim, porque é claro que se ele não teve uma deterioração durante aquela noite e aquilo está acontecendo há vários dias, talvez seja possível da pessoa continuar monitorando durante aquela madrugada e levar a partir das 8 horas da manhã, que não é mais zona vermelha, certo? Então ele vai poder ser monitorado e atendido com uma maior qualidade, fazer todos os exames que precisa. Mas se ele teve alguma deterioração, talvez não seja mais possível esperar e esse paciente vai ter que ser atendido durante a madrugada, né? Para ver se ele não está hipotenso, hipovolêmico, alguma coisa nesse sentido. Já recebi várias ligações de tutores me falando que o gatinho não estava fazendo xixi. Aí você pergunta, mas faz quanto tempo? Aí a pessoa assim, não sei. Aí você fica naquela situação complicada, né? Porque gato e obstrução uretral andam lado a lado, é muito complicado, principalmente gato macho. Então você pergunta, mas você olhou a caixa de areia, tem alguma coisa lá, se você puder conferir? Você pode perguntar se ele está defecando, você pode perguntar se teve mudança de comportamento recente, se teve algum fator estressante para aquele animal, uma visita, uma criança, uma mudança de tipo de areia, uma mudança na localização da caixa de areia, né? Você pode perguntar se ele deixa encostar a mãozinha na barriga, se ele reclama, né? Ou se é uma coisa que ele normalmente faz ou não. Mas a obstrução uretral em gatos, ela é uma emergência. Então, se ficou na dúvida e pode estar obstruído, eu já falo para o tutor, olha, pelo que você está me falando, eu estou preocupada que pode ser que ele esteja obstruído, né? Então, eu recomendo que você venha imediatamente para que eu possa avaliá-lo. E se ele estiver obstruído, a gente vai, né, enfim, conduzir o caso dessa maneira. E se não tiver, pelo menos a gente conferiu, né, que não estava. Então, quando é uma emergência, peça para o tutor vir. Casos de, o meu cachorro começou a coçar um pouquinho a orelha, tá se coçando um pouquinho aqui e ali, e daí você vai
desvendando e percebe que aquele paciente está estável e que é mais um quadro assim de pele dermatológico, né, sem muito acometimento sistêmico, nessa situação não se enquadra em uma zona vermelha, então você vai pedir para a pessoa continuar monitorando alguns parâmetros de respiração, cor da mucosa, coisas bem básicas que podem indicar, né, uma piora de quadro, e você vai pedir para ela te ligar se tiver mais alguma dúvida durante a madrugada, mas caso contrário, vai marcar ou com o veterinário primário dela ou vai retornar na emergência, né, durante o horário comercial. Existem várias ligações referentes à dispneia também, então sempre que o tutor está te alegando que o paciente não está respirando bem, você pede para trazer imediatamente. Enquanto a pessoa está trazendo imediatamente, você pode fazer outras perguntas, né, para te adiantar um pouquinho o raciocínio clínico. Mas lembrando que é importante, quando a pessoa sai muito estressada, que você acalme ela, para que ela não saia com perigo de sofrer um acidente ou alguma coisa assim, né? Então você tem que acalmar, olha, venha com cuidado. Tem alguém que pode vir com a senhora ou o senhor, né, aqui no hospital, para você não vir sozinho, ou pedir um Uber, alguma coisa nesse sentido, né? Eu preciso que você faça isso e aquilo, né, enquanto isso. Então, pacientes em estresse respiratório, eles devem vir imediatamente ao hospital para que a gente possa fornecer uma oxigenoterapia e fazer toda a avaliação que a gente precisa fazer. Infelizmente, também recebi ligações de pacientes que vieram a óbito durante a madrugada, e às vezes até sem o tutor notar, né? Então, acabou chegando em casa e viu que o paciente estava em óbito já. E nesses casos também a gente permitia que a pessoa viesse ao hospital para que a gente recolhesse o corpo e daí desse o destino que o tutor desejasse. E também sempre tem alguma ligação no sentido de perguntar horário de funcionamento, disponibilidade de medicação para venda, se pode vacinar o cachorro durante a madrugada, e não era um serviço que a gente oferecia, né, durante a madrugada pela afunilamento da equipe médica disponível, né? Então isso a gente orientava a pessoa para que ela voltasse durante o horário comercial para que fossem feitas vacinas e procedimentos eletivos. Essas são só algumas experiências que eu tive de ligação de tutores durante os meus plantões noturnos. Eu já fiz vários plantões noturnos, mas assim, ano passado, de forma geral, teve 1 ou 2 plantões que eu não tive ligação alguma, mas a maioria dos plantões eu tive um número ali de mais ou menos umas 4 ligações por noite, principalmente em lua cheia. Se você é supersticioso, eram muitas, assim, tipo, a cada 10 minutos eu tava recebendo ligação, e isso que ainda tinha os pacientes vindo presencialmente sem ligar também. A conclusão é que não é tarefa fácil você fazer triagem pelo telefone sem ver aquele paciente, é muito difícil. Mas as perguntas que eu comentei e também que eu comentei nos vídeos de triagem que estão aqui no canal, elas te ajudam a se sentir um pouquinho mais seguro e confortável para começar esses atendimentos. E no começo dos atendimentos por telefone, é normal sentir insegurança. Eu ficava bem nervosa, com frio na barriga, com medo de não saber o que responder, mas você vai ver que conforme você vai perguntando para a pessoa, vai se tornando mais natural, você se sente mais confiante. Se não é uma emergência imediata, tá tudo bem você falar só um pouquinho e você falar com algum colega enquanto deixa o celular no mudo, né? Enquanto você pesquisa alguma coisa nesse início. O conhecimento vai vindo com a prática também, sabe? Então, tá tudo bem. Dá uma olhadinha nos vídeos aqui de triagem. Muito obrigada pela sua atenção e um beijo!